Opa, boa noite, tudo bem? Então a gente voltou aqui, né, para a próxima sessão. Falei, né, discorri nas outras sessões vastamente sobre as ferramentas, mostrei na nossa última aula o funcionamento do RStudio, né? Eu vou me concentrar mais nessa ferramenta agora justamente porque ela vai ser a ferramenta central do próximo treinamento. Então, para todo mundo ficar ok. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o uso do Google Colab, pode me escrever, tá? Que eu vou procurar tirar todas as dúvidas que surgirem. Bom, agora a gente vai, né, finalmente, ver scripts. Né? Então, na última aula, se você não viu ainda, volta um vídeo. Eu mostrei como fazer várias operações, né, dentro do RStudio pela interface gráfica do RStudio. Agora, nós vamos começar, né, a entender conceitos de programação realmente programando, né, usando o RStudio. Tá? Então, eu vou me concentrar nisso. Caso você queira treinar também no Google Colab, entender melhor como é que funciona o fluxo de trabalho do Google Colab, no repositório, tá, do curso no GitHub, eu deixei todos os scripts e todos os arquivos que geram este livro que você está vendo em tela agora. Então, fica à vontade, né? É aquilo que eu falei. Clona lá o repositório e usa, né? Que dá bom. Aqui é treino, né? Aqui é uma coisa que a gente instrui, você vai fazendo igual até que você vai juntando uma coisa na outra e resolvendo os seus próprios problemas conforme você vai usando, é treino. Né? Lembrar que programação é uma habilidade, ok? Isso é muito importante de ser lembrado. Como toda habilidade, é treino. Então, não me canso de repetir, repito isso sempre várias vezes assim. A gente vai seguir aqui pelo item 8 e 9 do nosso livrinho, para poder pensar aqui em uma coisa que eu falei na aula passada. Os atalhos do RStudio, eles já estão aqui, tá? Para vocês. Então, aproveitem, usem. E materiais e referências também. Tá? Tem aqui a documentação do R e um livro que é um livro muito interessante, tá? Que é o livro Zen do R. O livro Zen do R, esse termo Zen, ele é uma coisa que a gente usa na programação. Várias linguagens vão ter livros parecidos, em que a gente fala de melhores práticas. Então, se você voltar no vídeo passado, você vai ver que eu falei lá, por exemplo, e mostrei as configurações do RStudio que deixam, né, permitem que a gente tenha um fluxo de trabalho melhor, né, a conexão com versionamento, etc. Esse livro, Zen do R, dá orientações mais completas sobre esses processos, né? Com que tipo de configuração a gente faz no R, como que a gente usa essas configurações de maneira que a gente consiga trabalhar de forma zen, daí o texto, o termo, né? De forma calma, sem grandes sobressaltos. Então, esse livro foi, na verdade, o conteúdo dele abordado, né, nas últimas aulas de referência. Hoje a gente vai pensar e vai abordar aqui a linguagem como um todo, então a documentação do R também entra aqui, também é nossa amiga, ok? Então a gente vai pensar aqui o item 8 e 9, né? E eu vou simplesmente demonstrar para vocês e explicar, né, algumas coisas. Bom, eu vou trocar aqui a tela. Bom, foi.
O RStudio aqui, ele é o mesmo, eu só dei um zoom, tá? Para a gente poder ter um pouco mais de visibilidade. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, assim, em relação a aprender um script, na aula passada eu já ensinei a criar o arquivo aqui, mostrei a interface. Se você tem só o R instalado no seu computador, você consegue fazer isso aqui, você consegue também acompanhar essa aula pelo Google Colab. Tá? Bom, primeira coisa, né? Um primeiro script para a gente poder entender e dar saída. Tá? O primeiro script de todos que você vai ver em qualquer linguagem de programação é o Olá Mundo. Então, no livro de vocês eu fiz algo diferente, mas aqui agora eu vou mostrar como fazer um Olá Mundo para você replicar aí na sua máquina e escrever o seu primeiro script em um clássico, por assim dizer. Né? Então, esse é o Olá Mundo. Né? E eu vou explicar um pouco o que esse script faz. Né? Eu estou mandando aqui o computador, né, dando uma instrução ao computador que ele precisa usar o print, né, imprimir para mim em algum lugar essa frase: Olá, mundo. Né? Isso é basicamente o que esse script faz. Então, o que eu fiz? Computador, imprima Olá, mundo para mim. Né? E aí, como que eu rodo e confiro isso aqui no RStudio, para você relembrar? Eu venho aqui e clico em Run, ou Ctrl Enter também. Tá? Qualquer uma das duas coisas vão funcionar. Ctrl Enter é o atalho, tá lá no item que eu já mostrei para vocês. E o Run aqui, né, ele vai fazer com que o script rode. Então, vamos ver o que acontece aqui. Aqui no console, ó, se você olhar para cá, o RStudio imprimiu Olá Mundo para mim. Né? E aí você deve estar se perguntando, mas Priscila, na última aula que você mostrou para mim as funcionalidades do RStudio, aparecia aqui, né, um negocinho aqui, que eu não sei ainda exatamente o nome direito, mas aparecia uns negócios aqui e dessa vez não apareceu. Né? Dessa vez não apareceu porque eu não declarei um objeto, né? Nem uma constante, nem uma variável, nem um tipo de objeto, nem uma função. Né? Eu apenas dei a instrução para o computador e aí ao dar essa instrução para o computador ele fez, mas ele não guardou em lugar nenhum o que significava, o que eu pedi a ele. Tá? Então, guarde isso com muito carinho, essa característica do computador, né? Com muito carinho, porque isso vai ser muito importante para o seu trabalho. Né? A primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui, ao saber dessa característica, é que a gente precisa entender que o computador só faz o que a gente determina, ele é bem limitado, e ao só fazer o que a gente determina, importante, tá? É você lembrar que se você não mandar ele guardar em algum lugar aquilo que você está fazendo, ele não vai guardar em lugar nenhum. Então, Ctrl S é seu amigo e né, tema da nossa próxima aula, a gente vai ver né, que a gente precisa declarar algumas coisas para o computador para ele poder fazer aquilo que a gente está pedindo de maneira mais adequada. Então, se você me acompanhou, você escreveu essa instrução print Olá Mundo, né? Você já fez o seu primeiro programa de computador, fez o seu primeiro script, gostaria de dar os parabéns. Quem já vem acompanhando tudo que viu desde das primeiras aulas, já sabe, né, lá pelo Google Colab, que há várias coisas que podem ser feitas. Quem já leu
o material escrito também, tá? E aí eu te convido a entrar lá no repositório do GitHub, dar sua estrelinha também pra gente, fazer o seu fork, e entrar na pasta scripts, e lá na pasta scripts vai ter uma subpasta, que é a pasta de scripts básicos. Lá vai ter mais um monte de coisa para você adaptar, brincar, ler, tentar entender, né? Outra coisa importante a ser feita, olhar os scripts de outros, de terceiros, e tentar entender. Priscila, mas eu posso usar, por exemplo, uma ferramenta de inteligência artificial para me explicar o código? De repente, né? Talvez. Sim, ok? Sim. Eu posso até fazer um material extra falando sobre isso, mas sim, você pode usar uma inteligência artificial, né? Programadores usam muito. Qual é a peculiaridade que eu já estou dizendo aqui de antemão para você que está começando? Se você começar a usar a inteligência artificial para não treinar o seu raciocínio, isso é muito ruim, né? Porque você está em processo de aprendizado. E se você está em processo de aprendizado, a inteligência artificial vai substituir para você um processo que é muito importante. Então, a gente tem que ter uma certa sabedoria para que as inteligências artificiais nos auxiliem no nosso trabalho e no nosso aprendizado, né? E não que elas evitem que a gente consiga saber aquilo que a gente precisa saber fazer, tá bom? Eu te encontro no próximo vídeo, onde a gente vai falar mais profundamente dos objetos. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Te vejo lá.